Olá pessoal, eu sou Cláudio Saldanha, especialista em gestão de pessoas. Vamos falar hoje sobre rescisão de contrato, o desconto do empréstimo e consignado, que começou agora a partir do mês de maio de 2025. Nós temos que ficar atentos porque, no caso da rescisão de contrato, tem verbas que incidem para o desconto e outras verbas que não incidem. A Portaria 435 de 2025 trouxe uma regra básica com relação a quem incide, que seriam todas as verbas que entram para a base de INSS. Só que isso ficou meio confuso quando ele emitiu um manual operacional e incluiu na relação de verbas que entram e que não entram, verbas que não seguem essa regra da incidência do INSS, que é o caso do artigo 479 e 480 da CLT. Então, vamos verificar baseado no material divulgado pelo Ministério do Trabalho, que é o Manual Operacional, ok? Então vamos lá. Não se esqueça, quer se consagrar no mercado, quer se tornar um especialista em departamento pessoal ou um especialista em rotina do escritório contábil? Vem para Staff Cursos, aqui a teoria, prática, sistemas informatizados exclusivos para você se consagrar no mercado. Não perca essa oportunidade, são várias vagas que o mercado tem disponível para a área de departamento pessoal e contabilidade que você poderia estar aproveitando e está perdendo essa grande oportunidade. Vem para Staff Cursos, aqui o seu sucesso é garantido. Então vamos lá, não se esqueça também, clica aí, se inscreve no nosso canal para receber notificação sobre novos vídeos, ok? Então vamos lá. Estou aqui com a minha rescisão de contrato, minha planilha de cálculo de rescisão de contrato automático. Estou aqui na aba, é a planilha na realidade, né? Na planilha de dados. Vou colocar aqui o nome de uma funcionária, simular aqui uma rescisão, Alice Maria. Pronto. Admissão 16/2/2018. Remuneração 5.000. Dependente for de renda 2, salário família 2. Tipo de desligamento, vou escolher aqui. Aqui eu tenho uma opção de movimentar os itens. Rescisão sem justa causa, que é o mais comum. Vamos colocar a rescisão dia 25/5/2025. Pronto. Aviso prévio indenizado. Indeniza dias adicionais? Não, o aviso prévio já é indenizado. Férias vencidas 2024/2025. 2025/2026. Pronto. Como eu não botei faltas aqui ou dias já gozados, deu 30 dias. Saldo do FGTS, vamos botar 20.000 aqui. Vale transporte recebido 0, 220 é a jornada mensal em horas, ok? E aqui embaixo, multa dos 40%. Vou escolher aqui a opção 40% do FGTS. Aqui eu fui digitar, mas ele tem a setinha para escolher. Aqui ele já me trouxe o resultado, né? Mas não é isso que eu quero. Quero ver a rescisão, porque eu tenho verbas a incluir. E aqui a minha planilha, baseada naqueles dados que eu inseri, já me apresentou as verbas que ela tem direito, ok? Nesse tipo de rescisão, deixou as verbas aqui numa cor salmão, ok? E aqui eu incluí uma coluna de empréstimo e consignado, das verbas que incidem para o empréstimo e consignado. Então está aqui a rescisão de contrato dela. E aqui eu tenho as verbas que vão entrar para o e consignado. Criei uma base de cálculo aqui específica da remuneração do e-consignado. Só entram as verbas que estão marcadas com um X na coluna do e-consignado. Que verbas são essas? Nós temos aqui o saldo de salário, aqui, 13º proporcional, 13º indenizado. Não entra aviso prévio indenizado, não entra férias vencidas, nem férias proporcionais, nem férias indenizadas do aviso e nenhum terço de férias indenizadas. As férias só vão entrar para a margem se elas forem gozadas durante o contrato, se ele estiver usufruindo das férias, ok? As indenizadas não. Já o 13º, ele não entra durante o vínculo empregatício. O 13º que é pago lá em dezembro, que incide INSS, ele não entra.
mas na rescisão, pela portaria, está entrando. Então, essas são as verbas que entram positivamente. Aqui eu tenho outras verbas, como horas extras, adicional noturno, DSR, e outras verbas que eu poderia incluir aqui, que eu também poderia marcar a incidência. Se eu marcar a incidência, ela vai entrar aqui na soma da remuneração disponível, ok? Então, eu tenho as verbas agora que entram negativamente: INSS, INSS 13º, imposto de renda do 13º. A multa do artigo 480, pelo manual, também entra negativamente. Faltas e atrasos também entram, e DSR/RSR de faltas também, de atrasos e faltas também. E aqui eu tenho o próprio empréstimo consignado. Eu cheguei a uma base de cálculo, o sistema já calculou INSS, imposto de renda, essa planilha aqui ela calcula toda a rescisão de contrato, inclusive com médias, ok? Tem ela toda aqui. Nossos alunos recebem essa planilha, primeiro eles aprendem a fazer os cálculos na mão e depois é disponibilizada para eles a planilha de cálculo automático, ok? E aí nós temos aqui a margem consignável, ok? Remuneração disponível e margem consignável, que são os 35% em cima dessa margem. Se a minha parcela estiver dentro dessa margem consignável, o meu sistema diz aqui, ó, desconto total da parcela. Ele trouxe para cá, ó, valor do desconto, ok? Porém, se a minha parcela for maior do que o valor da margem, ele vai descontar proporcional. Veja que aqui, ó, deu 2.500, a 2.500 a parcela, só que a margem consignável é só 2.211,59. Então, eu vou descontar só o que é permitido, 2.211,59. Porém, vamos dizer que o trabalhador não tem nenhuma verba para receber, então não teria margem para descontar. O meu sistema não vai descontar a parcela, ele coloca aqui, sem desconto na parcela. Então, conforme diz o manual, você vai descontar baseado na margem que você vai encontrar. Essas informações da margem estão aqui nesse manual operacional, que eu estou deixando o link para vocês aí na descrição do vídeo, a partir da página 25, ok? Tá aqui, ó. Aqui ele fala da regra, e aí essa regra você precisa ficar atento. Ele fala lá, de acordo com o artigo 30 da portaria 435/2025, considera-se remuneração disponível o somatório das rubricas de vencimento com incidência da contribuição previdenciária, ok? Então, todo mundo que incide INSS entra, subtraindo-se rubricas de desconto com incidência da contribuição previdenciária, que aí seria faltas, DSR de faltas, atrasos, né? Rubricas de desconto da contribuição previdenciária, então INSS normal e INSS 13º, rubrica do desconto da retenção do imposto de renda, seja ele 13º ou normal, outras rubricas de desconto compulsório, pensão alimentícia, por exemplo. Então, veja, no período da folha de pagamento normal, sem ser rescisão, essas rubricas de abatimento de INSS e imposto de renda serão só INSS e imposto de renda do mês, ok? E de férias, eventualmente, quando for férias. 13º não entra porque ele não vai incidir sobre o 13º lá na competência específica do 13º no dia 20. Mas quando for na rescisão de contrato, ele vai incidir, porque ele está incidindo também na base do 13º. Está aqui as incidências, ó. Quadro exemplificativo de rubricas que integram o cálculo da remuneração disponível, por serem base de cálculo da contribuição previdenciária ou por serem descontos compulsórios com previsão legal. Então, tem salário, hora extra, direito de arena, intervalo intra e entre jornadas não concedidos quando são pagos, salário família adicional, não, o salário família normal é um complemento, salário in natura, que faz parte do salário, sobreaviso e prontidão, descanso semanal remunerado e feriado, que é hora extra. Feriado nada mais é do que a hora extra 100%, dobrada, né? Férias e terço de férias, quando elas forem gozadas. Esses códigos aqui do E-Social, 1016 e 1017,
Isso aqui são códigos de férias gozadas, ok? Férias, abono ou gratificação de férias superior a 20 dias. Então, quando o trabalhador, por força de acordo com a convenção coletiva, recebe um adicional de férias, além da previsão legal, esse valor vai incidir para o empréstimo, ok? E um terço desse valor também. Remuneração de dias de afastamento. Aqui, como o auxílio doença acidentário está saindo lá na outra tabela de quem não integra, então o auxílio doença normal entraria aqui só quando ele incide INSS, ou seja, quando ele não quando ele não antecede o benefício da previdência. Então, uma situação de atestado médico vai entrar aqui nessa categoria de remuneração de dias de afastamento. E aqui tem os adicionais de função, insalubridade, periculosidade, transferência, adicional de tempo de serviço, comissões, gorjetas, gratificação, gratificações, adicional de penosidade, quebra de caixa, remuneração dirigente sindical, alimentação concedida em pecúnia. Isso aqui não é alimentação do PAT, tá? Isso aqui é quando a empresa fornece em dinheiro e confessa isso e compreende que isso é remuneração para efeitos da justiça do trabalho e para efeito de fiscalização, ok? Salário maternidade, quando é pago pelo empregador e deduzido da Previdência. E aqui, ó, saldo de salário e rescisão de contrato, 13º do aviso prévio indenizado e 13º proporcional na rescisão, tá vendo? Desconto de aviso prévio vai entrar negativamente. Então, esse desconto do aviso prévio, ele é na realidade quando o trabalhador pede demissão. Inclusive, preciso marcar aqui na minha planilha porque ela tem, ó, aviso prévio está aqui, ó, desconto de aviso prévio, tá? Então, não estava marcado. Agora eu vou deixar marcado aqui para a gente não ter problema. Deixa eu salvar para atualizar a minha planilha. E aqui você tem multa do 480, já está marcada. Contribuição da Previdência entra deduzindo, imposto de renda entra deduzindo, faltas e atrasos, DSR de atraso, DSR de faltas, DSR de atraso, pensão alimentícia, retenções judiciais, alimentação concedida em pecúnia, desconto. Então, você deu alimentação em dinheiro, você está descontando os 20% da alimentação em dinheiro. E o FIES, para quem paga o FIES sobre a folha, na folha de pagamento. E aqui estão as verbas que não entram, ok? Luvas, férias e abonos ou gratificação que não excedam 20 dias, abono pecuniário, férias dobradas na vigência do contrato, participação nos lucros não entram, abonos, auxílio babá, assistência médica, auxílio creche, salário família normal, ajuda de custo de transferência, ajuda de custo, ressarcimento de provisão, quando você fizer ressarcimento de provisão de INSS de férias, né? Ressarcimento de outras despesas, diárias de viagem, moradia, alimentação e ticket vinculado ao PAT, que é o correto, não vinculado ao PAT, que não é o correto. A alimentação correta é que ela seja baseada no PAT. Cesta básica e cesta básica não vinculada ao PAT. Vale transporte, prêmios, direitos autorais intelectuais, complementação de salário, de auxílio doença, salário maternidade, 13º, folha anual e o adiantamento, tá vendo? O 13º normal durante o ano não entra. Indenização compensatória do aviso prévio, isso aqui é o aviso prévio indenizado. Férias dobradas na rescisão, férias vencidas na rescisão. Então, férias na rescisão não entra de jeito nenhum. E aqui você tem as indenizações, artigo 9º, artigo 14º, 479, indenização recebida a título de incentivo de demissão, isso é o chamado PDV, né? Multa do artigo 477, atraso de pagamento de rescisão, desconto de adiantamentos, provisão de contribuição previdenciária, 13º, desconto do adiantamento, desconto de vale transporte, desconto de assistência médica odontológica, desconto de férias, previdência complementar à parte do empregado, alimentação, cesta básica, seguro, tudo isso aqui é desconto, tá? Empréstimo consignado, seja do e-consignado ou outros, convênios, salário maternidade pago pela Previdência,
salário maternidade pago pela Previdência 13º, auxílio doença acidentário. Esse salário maternidade da Previdência, isso aqui é a empresa que não vai considerar para fazer desconto. Tá? Isso aqui é o caso de quem tem trabalhadora doméstica ou o MEI, né? Quem resolve isso é a Previdência. E o auxílio doença acidentário. Então, quando você fizer a rescisão de contrato, você tem que estar com essa tabela na mão para você verificar as verbas que vão entrar, para você ver se vai descontar a parcela integralmente ou não, ok? Se vai ser desconto parcial. Lembrando que eu mostrei num outro vídeo que você deve notificar o trabalhador, mesmo que seja na rescisão de contrato, quando não foi possível descontar toda a parcela ou não descontou nada. Outra questão importante, essa rescisão de contrato com empréstimo e consignado, você não precisa preencher aqueles campos de empréstimo consignado que já constam no e-social. Não precisa enviar eles pelo sistema de folha aquela informação e nem precisa informar aquilo no e-social. Aquele empréstimo que tem como garantia o FGTS, aquele empréstimo consignado de lá atrás, de anos atrás, acho que ainda do governo Temer, não tem nada a ver com esse e-consignado. Se porventura o empréstimo consignado que foi concedido agora, o e-consignado, tiver alguma questão de garantia com o FGTS, quem vai resolver isso é a Caixa Econômica na hora de processar o pagamento da parcela e a rescisão de contrato. Então, a Caixa Econômica que vai verificar se tem garantia, se não tem garantia, se é 10% do FGTS de garantia e pegar esse valor da conta do trabalhador e pagar o empréstimo na hora do saque, ok? Não se esqueça, está precisando de ajuda? Me chama aí para a gente fazer uma consultoria online, que aí nós juntos vamos resolver esse problema que está tirando o seu sono. É só entrar aí na descrição do vídeo, acessar o site da Staff Cursos ou o WhatsApp, entrar em contato com o nosso comercial e agendar uma hora de consultoria, porque a consultoria fica gravada e você pode acessar quantas vezes você quiser para verificar, para rever o vídeo e assim por diante. Não se esqueça, quer se consagrar no mercado? Vem para a Staff Cursos, aqui é só sucesso. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.